o exorcista mais famoso do mundo também, porque graças a ele, e bendito seja Deus, muitos bispos no mundo nomearam exorcistas dos anos 90 para cá, graças ao trabalho e ao apostolado dele, porque ele começou a escrever, mostrando esta realidade que muitos achavam que era coisa que não existia. A falta de fé dos clérigos, né? São os mais difíceis de acreditar na ação demoníaca. E ele comentando sobre o ano que vem, que é o centenário das aparições de Fátima, ele dizia que a consagração, tal como Nossa Senhora pediu, não foi feita, né? Alguém entende? Uma vez só toca aí. É a portaria. Tá dizendo o telefone. Eu tô aqui o telefone educado, né? A gente sabe que numa casa religiosa toca uma vez só e. E ele dizia que como não foi feita, Deus sabe como fazê-los lembrar de sua presença. A cruz é aparentemente o fracasso, aparentemente a derrota, aparentemente não, é a humilhação mais tremenda. O Filho de Deus daquele estado e como não é o servo maior que o seu Senhor, se fizeram isto com um ramo verde, que não farão com um ramo seco. Deus permite, mas Ele almeja para que cheguemos à perfeição da caridade e passemos pela cruz. Então, o demônio nos coloca nesse momento a grande tentação. Deus se esqueceu de mim, Deus é mau, Deus me abandonou. Coloca no coração a revolta. Mas isso é necessário para a purificação dos nossos pecados, para que cresçamos no amor. O amor verdadeiro e purificado, como o ouro se purifica no fogo. Não é verdade essa passagem da Escritura? Como o ouro se purifica no fogo. Ora, a gente fala bonito, mas o que é o fogo? Precisa se queimar, né, para ver o que é. Ninguém precisa agora. Tarefa prática da palestra do padre, vamos todos nos queimar no fogo, né? Pelo amor de Deus. Mas é fogo. É por isso que São João da Cruz diz que esta ação do Espírito Santo na alma dói como fogo, como cautério, mas é um cautério suave. O fogo do Espírito Santo é cautério suave, queima suavemente, porque vai destruindo em nós aquilo que nos afasta de Deus. Dói, humilha, quebra nosso coração para reconstruir, para ser reconstruído. E aí é o momento dos sofrimentos físicos, doenças, situações difíceis, pobreza, escassez, pode acontecer isso. Dos sofrimentos morais, perseguição, calúnias, difamação, perda da honra, sofrimentos espirituais. Tudo isto pode acontecer por causa dos meus próprios pecados. Mas Deus quer que eu passe para ser purificado. É a maneira dele me salvar e me santificar. Deixar que eu já pague por meus pecados aqui. E sofrimento, humilhação, perda da honra, sendo tratado como um irmãozinho de rua. E acontece, e tem que acontecer, aqueles que ele chama à perfeição. Ora, se ele chama a todos passaremos pela cruz. Mas se antes já tivermos bem vivido a primeira conversão, essa segunda conversão é a mais doída, é a mais sofrida, é a mais potente nesse sentido de purificação também da alma. A alma então entra neste segmento mais perfeito de Cristo, até a cruz, até o Calvário, até a hora do abandono. Cruzes espirituais, padecimentos espirituais, tentações terríveis, ataques do demônio,
Quando nós vemos os santos para Pio, Sofia, São Francisco, São Francisco, a sensação de abandono por parte de Deus, secura na vida de oração, aridez na vida espiritual, sem vontade de absolutamente nada. Eu estou diante do Santíssimo Sacramento como se estivesse diante dessa porta. Aridez espiritual. É a hora da purificação. A alma, então, que já passou pelo vem e segue-me, e já passou pela cruz, se foi fiel como São João, se foi fiel como as santas mulheres ao lado da Virgem Maria, então verá a terceira conversão, o Pentecostes. Então o Espírito Santo inundará de tal maneira aquela alma, que diz o Senhor, que brotarão de seu peito rios de água viva. É a terceira conversão. É a alma, então, é a volitiva. Ela já passou pela aspereza. Ela sabe que tudo que tem é do Cristo, é de Deus, é do Espírito de Deus. De seu coração jorram rios de água viva. Sua vida na terra é passar, é Cristo que passa. Onde está aquela alma? É a santidade. Deus nos chama a esta perfeição, a terceira conversão do Pentecostes. Mas, se nós não conhecemos bem a vida espiritual, nós queremos começar pelo Pentecostes, mas não é assim. Não é assim. Esse é o grande problema. A gente quer a via fácil. Sabe como daqui do... vem pro Pentecostes? Não, primeiro vem e segue-me. Depois é a cruz. Depois é o Pentecostes. Depois. Não significa que o Espírito Santo já não esteja desde o início, óbvio que está. Mas, pelas nossas dificuldades, pelo que nós temos dentro, ele vai nos purificando nesse caminho. Essa primeira etapa, São Tomás fala dos iniciantes, a segunda dos avançados e a terceira dos perfeitos. É óbvio que isso não significa, ou seja, a vida espiritual é como a vida, é semelhante à vida biológica. Quando que alguém deixa a infância para a adolescência? Quando? É no dia tal, hora tal, segundo tal? Não é assim. A gente não sabe bem. Cada um tem pessoas de 40 anos que ainda estão na adolescência. Né? Porque não amadureceram. A vida espiritual é a mesma coisa. Não é uma questão de tempo, não é uma questão de... não. É de correspondência à graça de Deus. De fidelidade àquilo que Deus espera neste caminho. Então, sobretudo, primeiro, a vivência dos 10 mandamentos. Depois, a aceitação da cruz. Então virá a perfeição da caridade. A perfeição da cruz, vocês reclamam de tudo. A vivência dos 10 mandamentos, mas facilmente a gente está sendo infiel a um dos mandamentos. Deus nos abandona? Não, Deus não quer a morte do pecador, mas que se converta e viva. É o que nós escutamos na missa de hoje. Então, basicamente a gente fecha assim com esta apresentação escalonada dos graus da vida interior, as 3 idades da vida interior, como nos fala o Padre Garrigou. Então, depois dessa grande introdução, também deixo aberto se a senhora gostaria de perguntar alguma coisa sobre este tema ou sobre algo. Se não ficou alguma coisa clara, alguma dúvida, um comentário, que seja. Ou sobre o texto que leram.
Nada. Sobre qualquer outra coisa, se quiserem abrir aí. O senhor vai. Eu tenho. Sim. Dentro dos iniciantes, primeira etapa, temos as relíquias. E depois o senhor vai falar como tratar, como isso. No fundo, não é só entre os iniciantes. Por quê? Todo pecado nosso deixa relíquias. A questão é que, quando Deus nos chama a segui-lo, nós começamos a descobrir que existe isso. Os avançados já sabem. Por isso eles estão se purificando a todo tempo. Por isso eles aceitam a cruz com uma facilidade. Porque eles entendem que Deus está purificando aquilo que eles não conseguem purificar por si mesmos. Aquilo que está dentro deles eles nem conseguem perceber. São as relíquias do pecado. Por isso eles são tão dóceis à cruz. Porque eles entendem que Deus está me purificando. Deus me ama de tal maneira que Ele está permitindo que agora eu já me purifique daquilo que eu não consigo ver. Está dentro de mim, dentro da minha alma, uma mancha que eu não sei. E isso já Deus está me purificando. Então, no fundo, as relíquias acompanham todo o pecado. É por isso que quando nós nos confessamos, o Padre nos dá uma penitência. Por que Ele nos dá uma penitência se eu já estou perdoado? E se a gente dizer, vai em paz, meu filho, está perdoado. Por que Ele dá uma penitência? Você já foi perdoado. É para ajudar a purificar as relíquias que aqueles pecados confessados deixaram. É por isso que temos que nos dar penitência. E se o Padre não dá penitência, é péssimo. Se tem algum Padre, se ele não der, porque o que acontece? É uma penitência dada, nós vamos falar isso também mais à frente. No sacramento da confissão, aquela prática, seja uma oração, seja uma prática de caridade, seja o que for, feita como penitência, leva consigo a graça do sacramento. Então não é a mesma coisa feita fora do sacramento. Não sei se me explico. Por exemplo, rezar 3 Ave Marias. Eu disse a Deus, uma oração que já tá. Mas se eu rezo 3 Ave Marias como penitência sacramental, aquelas Ave Marias têm a força da graça do sacramento muito maior que aquelas 3 Ave Marias que fora de uma penitência sacramental. Então ela tem uma força maior de purificar dessas relíquias do que ainda há de mim, dentro de mim, de penas a pagar pelo pecado, de disposições habituais, ainda que não sejam hábitos, as disposições para pecar, etc. Então, mas a gente vai, uma vez agora apresentadas essas 3 vias, nós vamos agora por partes, vendo isso. Então, o que nós vamos ver na próxima vez é o pecado e a luta contra o pecado. É o centro da via purgativa. Então, nós vamos ver quais foram as consequências que o pecado deixaram em nós. É isso. Então, o que falta muitas vezes naqueles que buscam a vida espiritual, saber que dentro de nós está a fome do pecado. Como age isso, essa concupiscência? Então, nós não combatemos eficazmente o inimigo se não sabemos onde ele está. Então, eu tenho que descobrir dentro de mim onde estão meus inimigos. Então, nós vamos falar isso na próxima vez, e nós vamos falar sobre isso. A luta contra o pecado, a tríplice concupiscência, as 3 concupiscências da alma, que é esta fome do pecado, e algo que é muito importante para nós, isso a senhora já pode ir na oração pensando, ninguém vai fazer confissão pública aqui na próxima vez, mas descobrir qual é o meu defeito dominante. Se eu não descobrir, se eu não sei qual é o meu defeito dominante,
Eu posso estar anos e anos a fio na vida espiritual, mas ainda estou no começo dos princípios. Por isso, às vezes, acabamos caindo tão facilmente. Porque é por ali que o demônio nos puxa, como um anzol. Se ele sabe que o defeito dominante daquela pessoa é a ira, ele vai irritá-los da maneira que é pela ira que ele vai puxar o resto. Se o defeito dominante é a preguiça, é por ela que ele vai puxar o resto. Se o defeito dominante vai ser, sei lá, cada um vai descobrindo, mas isso é próprio da vida espiritual. É isso que o vem e segue de Deus quer fazer na primeira conversão, que nós vamos descobrindo. E isso tudo na visuração. Não é um exame psicológico simplesmente. Eu vou fazer um teste psicológico e vou descobrir que não é isso. Isso pode ajudar. Por isso que também faz parte, nós vamos falar um pouco sobre isso, sobre os temperamentos. Porque também as manifestações de pecado, por exemplo, o pecado de soberba, não tem a mesma manifestação em alguém que tem temperamento colérico de alguém que tem temperamento melancólico. O colérico explode, todo mundo já percebe a soberba. O melancólico pode ser hiper soberbo, mas como ele não explode, todo mundo viu que pessoa mansa, que pessoa calma, mas por dentro um vulcão de erupção, de raiva, de rancores guardados. Então também faz parte da vida espiritual também o exame psicológico, mas não é a parte principal. Né? Mas não sei se tal, mas é isso. Não sei se respondi, porque eu não tantas coisas. Mas nós vamos falar também sobre isso especificamente do pecado. Como ajudar também o exame de consciência também. Exato, isso. Quando nós falamos do pecado. A gente quer reconhecer, mas não consegue achar o